parashá de hoje é Matot Mas'eh. São as últimas duas leituras da Torá, do quarto livro da Torá. Mas eu preferi trazer para vocês, antes disso, um conto racídico. Nesse conto, tem um rabino chamado David Hein, rabino de uma cidade, de um vilarejo chamado Chernigov. E ele tinha uma reunião com seu orientador, que era orientador de muitos outros rabinos, um rabino mais experiente chamado Shmuel de Lubavitch. E o rabino David Hein chegou atrasado, acabou sendo o último a ser atendido. Enquanto ele esperava na sala de espera, ele via o assistente do rabino o tempo todo correndo de um lado para o outro, entrando na sala do rabino e saindo da sala do rabino com mudas de roupa, cada vez uma muda de roupa diferente. E uma hora ele achou isso esquisito e perguntou para o assistente do rabino: para que tantas roupas para a sala do rabino? É para o rabino tudo isso? E o assistente falou: sim, é para o rabino sua muito. Ué, mas por que o rabino sua muito? Ele trabalha muito pesado? Ele passa o dia sentado na sua cadeira, atrás daquela mesa? Para que ele precisa trocar tanto de roupa? E aí, quando eles estavam falando sobre isso, o Rebbe Shmuel, o orientador dele, apareceu, abriu a porta do escritório, obviamente muito suado, e virou para o rabino Hein, e disse: David, chegou atrasado, não é mesmo? Eu escutei você perguntar por que eu preciso trocar tanto de roupa. É porque eu transpiro muito. E você quer saber por que eu transpiro tanto? Ele falou: sim, Rebbe, eu quero saber. É que na última hora, só na última hora, eu recebi 25 Hassidim que vieram aqui para me pedir aconselhamento e orientação. E para que eu possa orientar cada um deles, eu preciso colocar as roupas deles. Então eu tiro as minhas roupas e visto as roupas de cada Hassid, daquele que está junto comigo. Aí eu consigo ver o mundo a partir do ponto de vista que ele está vendo e consigo entender os seus problemas. Mas para poder aconselhá-lo, eu não posso continuar vendo as coisas como ele vê. Então eu tiro a roupa dele e volto a colocar a minha. E aí, finalmente, eu o aconselho. E você sabe quantas vezes eu fiz isso na última hora? 50 vezes. Eu troquei de roupa, pus roupa, tirei roupa, pus roupa. Agora você entende por que eu transpiro tanto? Orientar pessoas dá muito trabalho. Bom, vamos guardar um pouco essa informação. Há 300 dias, no dia 7 de outubro de 2023, homens e mulheres, crianças e velhos de Israel, judeus e não judeus, foram sequestrados, violentados e mortos pelo Hamas, com apoio do Hezbollah, no Líbano, com apoio dos Houthis, no Iêmen, com apoio dos Ayatollahs, no Irã. Uns poucos foram libertados, 115, dizem, ainda estão no cativeiro, mortos ou vivos, sabe lá Deus em quais condições estão. Em última instância, estes israelenses foram atacados cruelmente por ódio gratuito. A gente sabe que no Festival Nova e em outros lugares da região sul de Israel, mais de 1.200 pessoas foram mortas. No passado, dizem os rabinos, o templo de Jerusalém foi destruído por um motivo semelhante, por ódio gratuito, por sinat chinam. E é um ódio que pressupõe a incapacidade de uma pessoa se colocar no lugar da outra. E odiar a outra pessoa não por aquilo que ela é, mas por aquilo que se imagina que ela é. E é com esse ódio gratuito que os terroristas do Hamas nos atacaram, por aquilo que eles imaginam que nós somos, e não por aquilo que nós somos. Na outra ponta da linha, em contraposição ao ódio gratuito, nós temos o amor gratuito, Ahavat Hinam. E como um exemplo de Ahavat Hinam, eu quero citar um rabino ortodoxo sionista, que mora em Israel, que mora em Kfar Saba,
E ele, além de rabino, ele é escritor também. Ele se chama Lior Engelman. Lior Chaim Engelman. E ele escreveu um poema há algumas semanas, me parece, chamado Abba Hatuf. Nós estamos falando dos Hatufim, dos sequestrados, dos reféns em Gaza. Ele escreveu um poema chamado Abba Hatuf, o pai refém. O rabino relembra um pai de um refém. O nome dele é Yossi Jan, cujo filho, Almog Meir, estava entre os sequestrados, quando ele escreveu esse poema. E o poema diz assim, eu traduzi para o português para poder trazer para vocês uma canção que me tocou profundamente essa semana. Ele diz assim: tem um homem, eu o conheço, cujo filho foi sequestrado. Não vai a passeatas nem protesta. Ele fica só sentado, curvado. Seu cinzeiro já está cheio de tocos de cigarros. Suas tristes lágrimas já encheram muitos baldes. Ele não vai até a praça. O homem está sem forças. À noite ele não dorme, os pensamentos o consomem. Não dá entrevistas. Por dentro está acabado. Seus cabelos embranqueceram desde que seu filho foi sequestrado. Ele agora não grita mais, também não a todo custo. É um homem simples, cujo mundo escureceu num dia claro. Tem um homem, eu conheço, cujo filho foi sequestrado. Toda vez que eu o encontro, meu coração fica dilacerado. Almog Meir foi libertado agora em junho. Vocês acompanharam junto com outros 3 reféns. Mas quando ele foi para casa para abraçar o seu pai, Yossi Jan, Yossi havia morrido havia poucas horas. Como diz o conto racídico, colocar-se nas roupas do outro para ver o que ele vê e sentir a sua dor, e depois voltar a colocar as suas próprias roupas para poder ir orientar, não é nada fácil. Mas é o que precisamos fazer hoje. Nós precisamos nos colocar para entender o que está acontecendo. Precisamos nos colocar no lugar, não só dos reféns, mas das famílias dos reféns. De um pai, de uma mãe, de um irmão, de um filho, uma filha, um neto, um namorado, uma namorada. E depois, então, voltarmos para aquilo que nós somos e, finalmente, vermos como nós podemos ajudar. O poema do rabino Lior Engelman foi musicado e é cantado pela célebre e conhecida cantora israelense Chava Alberstein, aliás, nascida na Polônia, mas que viveu a maior parte da sua vida e vive em Medinat Israel. E essa canção foi lançada justamente ontem, após 300 dias de cativeiro. O poema do meu colega rabino é como a roupa do israelense. Nós devemos nos despir da nossa roupa de judeus daqui da diáspora, de quem vive fora de Israel, e vestirmos essas roupas israelenses, aquilo que o israelense sente hoje, que nos pede empatia, que nos pede abraço, que nos pede apoio. E aí, depois disso, nós voltamos a vestir as nossas roupas de judeus que moram no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, em tantos lugares, no México, na Europa, na França, na Alemanha. E então, quem sabe isso nos impulsione a sermos voluntários em Israel. Passarmos que seja 1 semana, 2 semanas. Participarmos de passeatas em favor da libertação dos reféns, pelo cessar fogo, pelo final da guerra, como vem acontecendo em Israel, em praça pública, há meses, com 100 mil, 150 mil pessoas nas ruas. Ou, se nós não temos condições de fazer isso, que a gente participe das passeatas que estão acontecendo aqui em São Paulo, em outros lugares, da qual daqui a pouco eu vou convidar uma pessoa para vir falar um pouco mais sobre isso. Essa empatia e essa união com os nossos irmãos e irmãs, porque é o que eles são, é o que nos dará a esperança e o otimismo de que vamos sair disso juntos como um povo mais unido. Um povo que mostra que o amor gratuito
é mais forte e mais duradouro do que o ódio gratuito. Shabbat Shalom.